Olá, pessoal! Vamos continuar o assunto sobre intervalo de confiança e hoje nós vamos falar sobre o intervalo de confiança para o parâmetro P, que é a proporção populacional. Bom, se a gente está interessado em estimar o parâmetro P através do seu intervalo de confiança, então significa dizer que a gente tem aquela variável de Bernoulli no nosso estudo, né? Então, ou seja, cada observação pode ser classificada como sendo sucesso ou fracasso, ou seja, a gente tem aquela variável de Bernoulli que assume valor igual a 1 para sucesso e valor igual a 0 para fracasso, né? E a gente tem a probabilidade P, que é a probabilidade de sucesso. Então, esse é o nosso parâmetro a ser estimado, né? Dispomos de uma amostra aleatória, ou seja, a gente tem N valores de uma variável aleatória, esses N valores são observações para essa minha amostra aleatória, né? E aí a gente viu o quê? Pelo teorema central do limite, nós podemos perceber que a distribuição do P barra, que é a proporção amostral de sucessos na minha amostra, tem aproximadamente uma distribuição normal. E se a gente trabalhar com a sua forma padronizada, a gente tem aqui a raiz quadrada de n vezes P barra menos P, dividido pela raiz quadrada de P vezes 1 menos P. Isso aqui tem aproximadamente uma distribuição normal 0,1, claro que é para tamanho de amostra grande, porque esse é o resultado do teorema, certo? Isso aqui, esse raiz de n pode ser escrito também como aqui raiz de p vezes 1 menos p dividido por n, uma outra forma de escrever essa expressão aqui, tá legal? Então, nós já sabemos qual é a distribuição do nosso p barra, em que o p barra é a nossa proporção amostral de sucessos, ou seja, a soma daqueles zeros e uns, né? Basicamente, contar o número de sucessos dividido pelo tamanho da amostra. Então, nós já sabemos qual é a distribuição amostral do nosso P barra. A partir daí, é só usar aquela técnica da quantidade pivotal, ou seja, calcular a probabilidade dessa minha estatística em estar entre dois valores, e essa probabilidade é aquele nosso coeficiente de confiança, que é 1 menos alfa, e esse 1 menos alfa também pode ser denotado por gama, e aí o que a gente faz é isolar o parâmetro, no nosso caso, isolar o parâmetro P, e deixar ele em função de valores da amostra, né? Se a gente fizer isso para essa nossa estatística aqui, se a gente tentar isolar o parâmetro P, a gente vai chegar nessa expressão aqui. A probabilidade do meu parâmetro P estar entre duas quantidades aqui é 1 menos alfa, que é o nosso coeficiente de confiança, tá certo? Então, basta calcular essas quantidades aqui para a nossa amostra e nós vamos ter o intervalo de confiança para a proporção populacional, né? Só que se vocês repararem nessa fórmula aqui, nessa expressão, aqui a gente tem o P barra, assim como aqui também. Só que aqui do lado, a gente vê que o erro padrão, né, que é o desvio padrão do P barra, ele é P vezes 1 menos P dividido por N, né? Então, aqui, o P barra eu consigo calcular para minha amostra, mas esse P vezes 1 menos P, eu não sei, porque ele depende do meu parâmetro desconhecido P, né? Então, quando a gente isola isso aqui, a gente isola esse P, então ele fica em função do P barra, mas ele também fica em função do P, ou seja, o nosso parâmetro desconhecido. Então, do jeito que está, eu não consigo calcular o intervalo de confiança para a proporção. A gente precisa tentar adotar alguma outra estratégia para usar esse nosso P aqui, para calcular o intervalo de confiança para a proporção. Para isso, existem duas possíveis abordagens, tá? A abordagem otimista e a abordagem conservativa. Na abordagem conservativa, a gente sempre considera o pior caso possível, e na abordagem otimista, a gente considera um caso que nem sempre vai ser o pior possível. Então, em geral, o intervalo de confiança que a gente chega com a abordagem otimista tem sempre a amplitude menor ou igual do que da abordagem conservativa. Até por isso que na prática é muito mais utilizada a abordagem otimista, mas as duas são válidas, tá? As duas têm toda uma teoria por trás.
Então, na abordagem otimista, aquele termo P vezes 1 menos P, nós substituímos ele por P barra vezes 1 menos P barra. Ou seja, onde tem o nosso parâmetro P, a gente substitui pelo seu estimador, né, que é o P barra. Então, nessas condições, o intervalo de confiança com 100 vezes 1 menos alfa por cento para a proporção P é dado por essa expressão. Então, é o P barra mais ou menos Z de alfa sobre 2, porque a nossa estatística tem uma distribuição aproximadamente normal padrão, né? E aí, aqui, vezes raiz de P barra vezes 1 menos P barra sobre N. Então, mais e menos aqui para encontrar o nosso intervalo de confiança. Já na abordagem conservativa, ele não considera o P barra na substituição do P. O que ele considera? O pior caso possível para essa funçãozinha P vezes 1 menos P. Bom, como saber qual é o pior caso possível? A gente pode criar uma funçãozinha aqui para todos os valores de P, ou seja, para P variando entre 0 e 1, qual é o valor da minha função P vezes 1 menos P? E a gente chega que essa função é dessa forma. Ou seja, o máximo dessa função é quando P vale meio, que o P vezes 1 menos P vale 1/4. Então, ao invés de adotar aqui o P vezes 1 menos P como P barra vezes 1 menos P barra, o P vezes 1 menos P a gente considera o pior caso, que é 1 sobre 4. Então, a gente substitui o P vezes 1 menos P por 1/4, que corresponde ao valor máximo de P vezes 1 menos P. Então, nessa abordagem conservativa, o mesmo intervalo de confiança para 100 vezes 1 menos alfa por cento, para a proporção P de sucessos da população, é dada dessa forma. P barra, o mais e menos, o Z de alfa sobre 2, e aí aqui onde eu tinha o P vezes 1 menos P, eu tenho 1/4. Portanto, eu vou ficar aqui com 1 sobre raiz quadrada de 4 vezes N, tá? Então, aqui eu só uso o P barra aqui no começo do intervalo de confiança, e aqui eu uso nessa parte aqui também, tá legal? Então, essas são as duas formas possíveis de calcular o intervalo de confiança, tá? Quando um exercício não pede qual é a fórmula necessária para usar, para calcular esse intervalo, aí fica a critério de cada um, mas em geral, na prática, é muito mais utilizado essa primeira fórmula, por sempre chegar em intervalos de confiança com amplitude menor ou igual à da conservativa. Então, a amplitude máxima do intervalo de confiança vai ser da conservativa. Por isso que da otimista eu tenho possivelmente uma amplitude menor, portanto, é mais utilizado na prática, tá? Vamos a um exemplo, então. Um estudo foi realizado para determinar a proporção de componentes de um certo tipo que resistem durante um certo período a condições de uso mais rigorosas do que as especificadas. Em uma amostra de 200 componentes selecionados ao acaso, 160 resistiram. Apresente um intervalo de 95% de confiança para a proporção de componentes que resistem. Então, o meu P é a proporção de componentes que resistem. O que eu tenho de informação no exercício? Eu tenho que o tamanho da minha amostra é de 200, então N igual a 200. Quem que é o meu P barra? É o número de itens que resistiram sobre o total de itens na amostra, ou seja, 160 dividido por 200, e eu sei que o meu 1 menos alfa é o 0,95, tá? Então, eu sei que a minha estimativa pontual do P, que é o P barra, dá 0,8, ou seja, 80% da minha amostra eu obtive componentes que resistem, né? Como o menos alfa é 95%, né, 0,95, se eu pegar essa área aqui central como sendo 0,95, eu sei que cada área dessa separado é 0,025. Portanto, o valorzinho, se a gente for lá na tabela da normal padrão, a gente vai chegar que esse Z de alfa sobre 2 é o meu 1,96. Então, basta substituir na fórmula 1,96
e o nosso P barra. Vou apresentar aqui para vocês as duas abordagens para fazer intervalo de confiança, mas na prática a gente escolhe uma abordagem e adota ela e calcula o intervalo apenas por uma, não pelas duas. Aqui é apenas a título de didática, tá legal? Então vamos lá. Na abordagem otimista, eu vou ter o P barra menos o Z de alfa sobre 2, vezes raiz quadrada de P barra vezes 1 menos P barra, dividido por N, e aqui a mesma coisa, só que com o sinal de mais. Então, pela abordagem otimista, eu obtenho um intervalo de confiança para a proporção de componentes que resistem de 0,745 até 0,855. Então, eu tenho 95% de confiança que minha verdadeira proporção de componentes que resistem está dentro desse intervalo. Já na abordagem conservativa, eu tenho P barra menos o Z de alfa sobre 2, vezes 1 sobre raiz de 4 vezes N, e aqui é a mesma coisa, porém com mais, né? Se eu fizer essa continha aqui, eu chego com o meu intervalo de 95% de confiança, é de 0,731 e 0,869. O que a gente percebe? Que realmente a amplitude do meu intervalo é um pouco maior do que pela abordagem otimista, tá legal? E aí vai de cada estilo de pesquisador, cada estilo de pesquisa, existem as duas abordagens, as duas são possíveis e são aplicáveis na prática, tá legal? Então, basta eu escolher qual é a abordagem que eu quero seguir e calcular através dela o intervalo, tá bom? Assim como o intervalo de confiança para média, a gente pode, antes de fazer o estudo, antes de coletar os dados da minha amostra, eu posso pensar, bom, meu principal parâmetro de interesse para minha pesquisa não é a média, e sim a proporção. Então, para essa minha proporção aqui, o que eu vou querer fazer? Calcular o tamanho de amostra necessária, em que eu vou dar o meu erro de estimação, né, o meu erro total, que é essa quantidade aqui, né? Ou seja, é metade da amplitude do intervalo. Então, eu dou qual é a metade da amplitude do intervalo, dou qual é o coeficiente de confiança que vou usar e quero qual o tamanho de amostra necessária para que eu obtenha esse meu erro. Então, é isso que a gente vai ver agora. Bom, então, para calcular qual é o tamanho de amostra necessária, eu vou fixar o meu erro máximo, em que o meu erro é aquela quantidade, z de alfa sobre 2, vezes raiz de p vezes 1 menos p sobre n. Então, basta eu isolar o n nessa equação e eu obtenho o tamanho de amostra necessário. Mas aqui, de novo, meu p é um parâmetro desconhecido, então eu vou dividir ele em duas situações. Uma é quando eu tenho algum tipo de informação prévia sobre o P, ou seja, em estudos anteriores já foi estimado o P e foi obtido um valor para essa minha estimativa, ou alguns especialistas da área garantem que o P deve ser no máximo tanto ou no mínimo tanto, ou em alguma amostra piloto, eu coletei uma amostra piloto, obtive o valor de P e vou usar para calcular o tamanho de N. Ou não, se eu não tenho nenhuma informação sobre o P, eu vou considerar o meu P vezes 1 menos P, aquele pior caso, ou seja, quando ele vale 1/4. E aí, vou substituir o P vezes 1 menos P por 1/4. Então, ou eu uso esse P asterístico, que é o resultado de estudos anteriores, ou seja, quando eu tenho a informação do P, ou eu não vou usar o P vezes 1 menos P, e sim o 1/4, que é quando eu não tenho nenhuma informação. Então, eu posso reescrever isso aqui dessa forma, z de alfa sobre 2, dividido por 2 vezes o erro ao quadrado. Então, aqui eu tenho duas formas de calcular o tamanho da amostra, dependendo se eu tenho ou não informações prévias sobre esse meu parâmetro, tá legal? Vamos ver alguns exemplos sobre isso. O primeiro é o seguinte: uma equipe pretende estimar a proporção de avarias ocorridas no transporte de um produto. Estudos anteriores indicam que esta proporção não ultrapassa 20%. Qual o tamanho de amostra é necessário para assegurar com uma confiança de 99% que o erro de estimação dessa proporção seja no máximo igual a 0,05? Bom, eu quero saber qual é o tamanho da amostra, então eu vou calcular o meu N.
Eu sei que o nível de confiança, ou seja, meu 1 menos alfa é 0,99. Eu sei que aquele meu erro eu quero que seja 0,05. E eu tenho de informações prévias que o meu P é menor ou igual a 0,2. Como eu tenho informação sobre o P, então eu vou usar aquela primeira fórmula, né? Então, aqui, ó, da enunciado, eu sei que o P vale menor ou igual que 0,2, o meu menos alfa é 99%, né? E o meu erro é 0,05. Com 99% de confiança, se vocês olharem lá na tabelinha da normal, o meu alfa sobre 2 vai ser 0,005, portanto, o meu z de alfa sobre 2 vai ser 2,575, tá legal? E aí, qual vai ser o valor de P vezes 1 menos P que eu vou considerar? A gente tem que considerar a proteção em relação à situação mais desfavorável. Ou seja, eu não sei qual é o valor de P anterior. Eu sei que ele é 0,2 ou menos. Então, eu tenho que pegar a situação em que eu tenho o maior valor de P vezes 1 menos P, para P estando entre 0 e 0,2. Bom, entre 0 e 0,2, o máximo para P vezes 1 menos P, quando o P vale exatamente o 0,2. Ou seja, meu P vezes 1 menos P é 0,16. Então, eu vou considerar o 0,2 na fórmula. Então, aqui nessa minha fórmula, o z de alfa sobre 2 ao quadrado, é essa quantidade aqui ao quadrado. O P estrela vezes 1 menos P estrela vai ser o meu 0,2. E o meu erro ao quadrado vai ser o 0,05 ao quadrado. Fazendo essas continhas, eu chego nesse resultado. Como eu estou pedindo o tamanho de amostra, eu tenho que arredondar para o inteiro superior. Então, eu vou arredondar para 425. Então, esse é o tamanho de amostra necessário para que meu erro não seja no máximo 0,05, com a confiança de 99%. Tá legal? Vamos ver essa segunda situação. Deseja-se estimar a proporção P de animais contaminados com uma determinada doença. Qual deve ser o tamanho de amostra suficiente para garantir que a proporção P possa ser estimada com um erro absoluto menor do que 0,02, com probabilidade de 0,95? Admita que nada se sabe sobre o valor de P. Então, se eu não sei, não tenho nenhuma informação sobre P, eu vou usar aquela segunda fórmula, em que o P vezes 1 menos P vale 1/4, né? O meu erro, a gente sabe que ele é 0,02, e quem que é o meu 1 menos alfa? É a probabilidade que eu garanto esse meu erro, ou seja, esse 0,95 é o meu nível de confiança, tá legal? Então, tá aqui, ó, o denunciado não tem informação sobre P, 1 menos alfa é o 0,95, meu erro é 0,02. Com esse 0,95, eu chego que o meu z de alfa sobre 2 é 1,96, então basta usar aqui a fórmula. Eu vou pegar a segunda equação que vai me facilitar. Então, eu vou obter aqui no valor de z de alfa sobre 2 o meu 1,96 e 2 vezes o meu erro, que é 0,02. E vou fazer isso tudo ao quadrado e vou obter um resultado de 2.401. Então, o tamanho de amostra necessária para estimar a proporção de animais contaminados por uma certa doença, em que eu tenha um nível de confiança de 0,95 e um erro absoluto menor do que 0,02, o tamanho de amostra necessário vai ser 2.401 animais. Tá legal? Bom, gente, para a aula de hoje é isso. Então, a gente está encerrando aqui a parte de intervalo de confiança. A gente viu os intervalos de confiança para média com variância conhecida, para média com variância desconhecida e para proporção, tanto numa situação otimista quanto numa situação conservativa, mas lembrando sempre que a gente considera todo esse resultado que a gente viu para um tamanho de amostra grande. Então, esses intervalos de confiança que a gente está calculando aqui, para o caso da proporção, só são válidos para um tamanho de amostra grande, em que o grande a gente considera N a partir de 30. Tá legal? É isso então para a aula de hoje, gente. Até mais. Tchau, tchau.